Evangelho, nós temos os discípulos de Jesus que estavam caminhando, estavam com fome material. E esses discípulos tinham ali uma plantação de trigo, e eles foram lá e colheram alguns trigos. Não colheram esses trigos para vender, mas eles colheram esses trigos para se alimentar, porque eles estavam com fome. Assim o fizeram. Porém, era no dia de sábado. E a lei de Deus foi distorcida. Porque se falavam que o dia de sábado era proibido trabalhar. Então, os fariseus, com aquela rigidez enorme, falaram com Jesus: mestre, mas e aí? Deu um puxãozinho de orelha na sua equipe. Eles estão desobedecendo a lei de Deus. E aí Jesus recordou o Antigo Testamento, diz: olha, certa vez tinha um povo e estava passando fome. E eles entraram no templo. E lá no templo tinha um pão que era reservado só para os sacerdotes. Este pão era reservado para aqueles que presidiam o culto. Ninguém mais podia comer. Pois o sacerdote permitiu, e eles comeram aquele pão que era proibido, porque havia uma causa maior, que era matar a fome. Havia algo mais importante do que a lei pela lei. Depois nós temos uma segunda cena, agora não é do lado material, agora é um pouquinho do lado humano, que havia um homem, Jesus vai ao templo, e tem um homem lá com a mão seca. E este homem estava lá excluído, estava lá no cantinho, lá sentado. E Jesus, ao chegar ao templo, chamou aquele homem: você está sentado? Na Bíblia, o estar sentado, alguém está sentado ao longo da vida, significa o que na Bíblia? Está acomodado, não tem sonhos mais, não quer saber de mais nada da vida. Então Jesus disse: não, você tem que se levantar. E ele se levantou. Depois desse homem, Jesus disse para ele: olha, você vem cá para o meio. Você vem para o meio aqui da Assembleia. Esse estar no meio da Assembleia significa que aquele homem é importante. Aquele homem é querido por Deus. E ele veio e ficou lá no meio. E depois Jesus disse para ele assim: deixa eu ver essa sua mão. A mão era seca, não se movimentava. Então Jesus disse para ele: olha, agora você já sarou. Agora, você agora está curado. Você agora não está mais acomodado. Você agora não está mais excluído da comunidade, está no centro. Você agora é pessoa importante. Você com essas mãos agora, você pode fazer um grande bem à humanidade. A mão na Bíblia, ela tem um significado. Pela mão nós trabalhamos. Este texto diz o seguinte: aquele homem, ele estava excluído, ele não queria fazer nada, ele não queria trabalhar, ele estava totalmente sem se comprometer com a sociedade. E agora Jesus o cura e fala assim: você também tem compromissos. Você não pode viver uma vida isolado do outro canto, nem sentado. Você tem que vir para o centro. Você tem que ser alguém que possa participar da vida social, da vida familiar, da vida do trabalho e assim por diante. Mas essas duas atitudes, essas duas cenas do Evangelho, Jesus paga um preço muito alto. Porque o último versículo do Evangelho de hoje fala que a partir daí eles começaram a tramar a morte de Jesus. Ficaram furiosos. Ficaram furiosos por quê?
Porque Jesus, ele aprovou a atitude dos discípulos, porque estavam defendendo a vida, o alimento. Jesus tem uma atitude também de vida, recuperando alguém que estava com a mão seca, alguém que não tinha perspectiva, não tinha sonho na vida. No fundo, Jesus aprovou a vida e foi reprovado pelas autoridades religiosas, que depois vão se aliar ao poder político, manipula o povo e ele é crucificado. Eu queria deixar algumas mensagens para cada um de nós. A primeira mensagem é que nós todos na vida somos imitadores de Jesus. Devemos ter uma prática, e por palavras e por ações, que nossas atitudes sejam atitudes que possam gerar vida. Que as nossas atitudes, que a nossa palavra possa gerar luz. Que as nossas vidas, as nossas atitudes possa gerar estímulo de vida para as pessoas. Matou a fome, vida. Curou alguém, vida. Esse é o nosso primeiro compromisso, ser sinal de vida. E o evangelista João diz, vida e vida em abundância. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem, o evangelho nos fala que a lei, ela tem que estar a serviço da vida. A lei que está a serviço da vida agrada a Deus. E a fome lá na Bíblia, lá no livro do profeta Isaías e mesmo Jeremias diz que Deus um dia fez uma reclamação com o povo. O povo estava louvando a Deus, oferecendo animais. Aí Deus reclamou, eu não estou gostando desse louvor a mim. Vocês estão oferecendo animais para mim? Não quero isso mais não. Tem umas viúvas aí passando fome, leva alimento para elas. Tem uns órfãos aí, sem pai, aí passando necessidade, sabe? Veste eles, dê eles o que comer. Tem um pessoal aí, havia muitas guerras, tem pessoas desalojadas, arranja alojamento para eles. Se vocês querem me louvar, socorre os necessitados. Então a segunda mensagem, o louvor que agrada a Deus é o bem ao outro. Se não me falha a memória, São Vicente de Paulo dizia que o amor e a caridade que você faz ao outro, você está fazendo a você mesmo. A terceira mensagem deste evangelho é que Jesus recebeu um troféu. A incompreensão e já preparou a morte dele. Recebeu um troféu porque ele fez o bem. A nossa vida também, aqueles que fazem o bem, eles serão muito visados, nas pequenas e nas grandes coisas. Aqueles que promovem divisão, guerra, aqueles que promovem o mal na sociedade, não são muito visados, não. Mas aqueles que praticam o bem, preparem-se. Isso acontece em todo o setor da sociedade. E Jesus, o que fez? Continuou a sua missão, porque a sua missão foi revelar quem era o Pai, porque o Pai é amor, e Ele demonstrou isso para nós. Então esta é a terceira mensagem para cada um de nós. O Evangelho, e a quarta e a última mensagem do Evangelho, é que esse Evangelho está dizendo para cada um de nós, uma advertência que Jesus fez àqueles que estavam contra Ele. Jesus ficou muito chateado neste Evangelho. Jesus ficou triste, estava com ira. E por que Jesus ficou com raiva deles? Ficou meio chateados. Porque eles tinham um coração insensível ao outro. Os discípulos também, certa vez, ficaram bem insensíveis. Mestre, tem uma multidão querendo faminta aí. Vamos mandar esse povo embora. Jesus, não, tem que mandar embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus está dizendo para cada um de nós, para que a gente possa também sermos vigilantes na insensibilidade com o nosso próximo. Esses fariseus se apegavam muito à lei pela lei, mas esqueceram que tem uma lei que é a mãe de todas elas, que chama a lei do amor.
Eu queria concluir com duas breves mensagens. Nós queremos agradecer a Eucaristia, agradecer a Deus pela vida desta querida comunidade, que eu tenho muita estima e gosto muito de presidir a missa aqui. Essa comunidade aqui de Santo Antônio, que tem uma história bonita, com pouco tempo transformou essa igreja quase numa mini catedral, né? Chiquérrima igreja, com pouco tempo. Uma comunidade muito viva, muito atuante, muito criativa. Então eu quero parabenizar toda a comunidade. Eu quero dar só um parênteses, abrir um parênteses. Eu que eu vou falar aqui agora, eu vou aproveitar a homilia, porque vocês transmitissem isso às pessoas. Uma comunidade viva, uma comunidade que gosta de celebrar a Eucaristia, porque a Eucaristia é o centro da nossa vida. Mas há alguns momentos em que às vezes o pároco, às vezes ele não tem condições de celebrar todas as missas. E aqui vem o seminarista, vem a freira, vem o leigo fazer o culto. Valorize eles também. O culto, a celebração da palavra é importantíssimo também. Nem sempre o colega, o pároco, ele pode atender todas as demandas. Essa comunidade viva, tenho certeza, que estará presente na Eucaristia, que é o centro da nossa fé, uma oração mais importante, mas não vai desvalorizar também o culto e a celebração. Santo Antônio, celebrando essa trezena de Santo Antônio, este homem que colocou Cristo como centro da nossa vida, que nós também possamos imitá-lo na nossa vida. Que Cristo ressuscitado seja o centro, e não a gente mesmo, porque o João Batista já nos falava, que João Batista teve tudo para ser o centro. Ele disse, eu não sou o centro, eu sou o servo. Que nós possamos, a exemplo de Santo Antônio, a sermos servos e servas, eternos e eternos aprendizes, eternos e eternas devedores da sua graça. Como eu falei no início dessa missa, dessa Eucaristia, meu pai está completando 90 anos, e amanhã eles estão completando 65 anos de vida matrimonial. Então, nesta missa, nós queremos agradecer muito a Deus pela vida que Ele tem nos concedido a eles. Agradecendo muito a Deus o bem que Eles já nos fizeram e o bem que Eles realizam na nossa vida. Eu sou muito grato a Eles. Deus tem nos concedido muitos presentes valiosos. É difícil a gente fazer a lista dos presentes valiosos que Deus tem me concedido e aos meus familiares. E com certeza, um dos presentes mais valiosos foi a vida deles. Desses 65 anos, eles vêm se esforçando a fazer o bem. Nesses 65 anos de vida matrimonial, eles estão se esforçando a dar o melhor de si um para o outro. Então, a Deus eu louvo e agradeço. Amém, amém.